Bom dia a todos. Espero que vocês tenham tomado bastante coffee break para aguentar aí a fome. É uma grande honra estar aqui hoje ao lado de palestrantes, professores de tanto reconhecimento, com um público bem diversificado. Eu já encontrei professores, produtores, veterinários, enfim, muito bom para o nosso ambiente de discussão. Eu queria agradecer imensamente a indicação do meu nome ao professor Pietro Baruzelli, meu orientador de doutorado, e também ao Anderson Aires, que inicialmente iria ministrar essa palestra, e agradecer à empresa Ouro Fino pela oportunidade que eles estão dando para eu dividir um pouco com vocês a minha experiência. O tema que foi proposto foi protocolos de ATF com e sem o uso de estradiol. Eu tenho que confessar para vocês que quando me passaram esse tema, eu fiquei uns 10 minutos olhando para ele pensando, o que eu vou falar para esse povo? Porque se a gente parar para pensar, protocolo com ou sem estradiol significam todos os protocolos. E aí a gente não tem tempo para isso, mesmo porque a palestra ia ficar muito maçante. Se eu fosse pegar simplesmente os protocolos absolutamente com e absolutamente sem estradiol, a palestra ia ser de 10 minutos, porque ainda não existem tantos trabalhos que comparam diretamente esses protocolos. Então, o que eu fiz foi tentar fazer um apanhado geral desses protocolos e buscar, desde a base do protocolo sem e com estradiol, quais foram as variações que esses protocolos foram sofrendo ao longo do tempo, as variações mais importantes e que devem ser levadas em consideração sempre que a gente pense em alterar um protocolo que já exista ou criar um protocolo novo. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre doses diferentes de alguns fármacos, sobre momento de inseminação, sobre diferentes indutores e como que isso se encaixa dentro dos protocolos. Antes de começar os protocolos propriamente dito, eu ia fazer uma introdução que já foi muito bem feita pelo professor Pietro na palestra dele, então eu vou abreviar isso para poder também liberar vocês um pouco mais cedo para o almoço. O professor já falou para vocês que os animais de alta produção foram selecionados ao longo do tempo e passaram a produzir uma grande quantidade de leite. E com isso, houve um efeito negativo importante na fertilidade desses animais. Eles passaram a ter problemas de concepção. Um fator que afeta a concepção e que é muito fácil de ser enxergado é a detecção de cio. Quando esses animais produzem grandes quantidades de leite, a duração do cio passa a ser inferior e a intensidade do cio também. Então, todas aquelas fazendas que trabalham com inseminação artificial, que são muitas à base de detecção de cio, passaram a ser prejudicadas pelo aumento da produção de leite na parte de reprodução. Quais seriam as nossas alternativas para tentar driblar esse problema do encurtamento do cio? Usar ferramentas auxiliares para a detecção de cio, como, por exemplo, o CAMAR, que é um dispositivo que é ativado quando o animal aceita a monta. Utilizar bastões marcadores, que são desgastados quando o animal aceita a monta, ou equipamentos mais tecnológicos, como o pedômetro, que vai medir a atividade do animal. O animal, quando ele entra em cio, ele aumenta a sua atividade. E o HitWatch, que é um equipamento de radiotelemetria, que o professor já mostrou para vocês também, que vai mostrar a intensidade de montas, número de montas, e é possível detectar o animal que está em cio. A outra opção viável seria a utilização de protocolos de ATF. Por quê? Porque esses protocolos eles permitem que os animais sejam inseminados em um período pré-determinado, sem que o cio seja detectado. Esses protocolos, basicamente, são uma série de hormônios utilizados em associação e numa sequência lógica para que se consiga controlar o ciclo estral desses animais. Então, nós não estaremos fazendo nada além de controlar o que acontece naturalmente. Então, podemos controlar com esses hormônios a regressão de onda, o crescimento de uma onda nova, o momento de ovulação dos animais, e assim ter uma época precisa de quando inseminar esses animais, sem precisar lançar mão da detecção de cio. Para ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem isso nas fazendas, eu trouxe 3 exemplos reais de como que a detecção de cio, mal feita, ela pode influenciar negativamente e como a IATF pode ajudar a melhorar a eficiência reprodutiva dos rebanhos. Para vocês entenderem esses gráficos, eu fiz aqui uma simulação. Eu quero que vocês vejam aqui no eixo Y, está o dias pós-parto, quando o animal recebeu a primeira inseminação. E no eixo X, quando esse animal se tornou gestante.
Então, quando vocês virem um animal aqui nesse ponto, significa que ele foi inseminado aos 50 dias e se tornou gestante nesse momento, certo? Se esse animal foi inseminado aos 50 dias, mas não se tornou gestante nesse momento, e sim num próximo serviço, a gente vai encontrar um ponto mais ou menos assim. Quando a gente utiliza IATF na propriedade, um lote de animais entra no mesmo período de tempo. Então, a curva fica assim. Alguns animais se tornam gestantes no serviço da IATF, outros animais vão se tornar gestantes mais para frente. Então, eu vou mostrar alguns exemplos que foram extraídos do Dairy Comp, que é um programa de gerenciamento muito utilizado nos Estados Unidos, são dados americanos, publicados pelo professor José Eduardo Santos, que mostram algumas diferenças na fazenda e, com base no que o professor falou, como que essas tecnologias vão afetar o momento em que esse animal se torna gestante, em termos de dias após o parto, e como que isso vai refletir na economia. Bom, essa é uma fazenda em que existe uma liberação muito cedo dos animais para inseminação. Eles já são liberados em torno de 30 dias. E há uma baixa taxa de detecção de cio. Ou seja, quando vocês olham aqui na parte superior do gráfico, existe uma série de animais que estão sendo inseminados pela primeira vez em torno de 120, 140 dias pós-parto. O professor passou todos os dados econômicos do que isso causa para a fazenda. Eu acho que eu não preciso voltar nesse ponto. Ou seja, os animais que começam a ser inseminados aqui, eles ainda podem emprenhar ou não. E isso pode ser ainda mais severo. Ainda, os animais que são inseminados mais cedo, se a detecção de cio é ruim e esse animal não se torna gestante, ele também vai acabar emprenhando aqui na frente. E aí, aquelas médias que o professor mostrou, que são as médias que são encontradas no Brasil hoje, de um intervalo entre partos de 18, 20 meses, com uma média de 250 dias pós-parto para a vaca emprenhar, vão acontecer. É exatamente nessa situação. Quando a gente lança a mão da IATF, associada a uma boa observação de cio, a figura muda bastante. Então, aqui, os animais são liberados em torno de 50 dias para serem inseminados. Eles passam por uma observação de cio, todos observados em cio são inseminados, e todos aqueles que não foram observados em cio, quando chegam aos 70 dias, obrigatoriamente passam por uma IATF. Então, o que essa fazenda está fazendo? Obrigatoriamente, todos os animais são inseminados pela primeira vez até uns 80, 70 dias pós-parto, o que vai adiantar a prenhez desses animais e diminuir a média de dias pós-parto em que eles se tornam gestantes. Se a fazenda usasse somente a IATF, a curva não ia ser muito diferente. Ia ser bem concentrada também. Mas, como o professor também já falou, quando se pode observar cio de forma eficiente, é uma ótima ferramenta associada à IATF e ainda barateia um pouco, porque você não precisa usar o protocolo em todos os animais. A outra informação que eu queria passar para vocês era sobre anestro, que também já foi bem discorrido. Ou seja, os animais têm anestro. 20% pelo menos dos animais da raça holandesa têm, e se isso for para o zebuíno ou para os animais a pasto, aumenta muito. E isso vai ser muito importante agora que a gente vai entrar nos protocolos, porque existem protocolos que necessitam que o animal já esteja ciclando, e outros protocolos que podem ser usados maravilhosamente bem para animais em anestro. Outro ponto importante é que quando a gente fala de anestro, tanto o score de condição corporal quanto a classe dos animais é importante. Todos os animais que têm baixo score de condição corporal têm uma maior frequência de anestro. E as primíparas também têm uma maior frequência de anestro. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com animais com problema de anestro, ou com primíparas, que normalmente estão mais sujeitos ao anestro, nós temos que pensar em protocolos que sejam adequados para essa situação. Bom, eu vou começar com os protocolos sem estradiol, que são os protocolos que surgiram primeiro. E para que vocês entendam alguns termos que eu vou usar com bastante frequência, eu vou falar primeiro de algumas definições bem simples. Por exemplo, sempre que eu falar em OV-Sync, vocês entendam que eu estou fazendo o GNRH como indutor de ovulação antes da inseminação. Sempre que eu falar de Co-Sync, eu vou estar falando da inseminação ao mesmo tempo que o GNRH da indução. E quando eu falar de Heat-Sync, é porque esse GNRH foi substituído por um estrógeno.
Bom, o primeiro protocolo que surgiu, que eu acho que todo mundo já deve ter cansado de ouvir falar, é o protocolo OV-Sync, criado pelo professor Pursley, que é muito simples. Os animais recebem uma injeção de GNRH num primeiro momento. Espera-se que esse GNRH induza a ovulação de um possível folículo responsivo a ele, ou que o animal tenha acabado de começar uma onda folicular. Assim, 7 dias após, esse animal vai ter um corpo lúteo maduro, que vai responder a uma prostaglandina. Mais 48 horas, um folículo novo pode responder ao GNRH, ovular, e esses animais teriam que ser inseminados 24 horas após, ou seja, antes da ovulação acontecer. Esse foi o primeiro protocolo proposto, antes que vocês falem 24 horas antes, logo depois, foi o primeiro protocolo proposto. E essa taxa pode assustar um pouco e falar, nossa, foi alta, por que mudaram o protocolo então? Mas esse protocolo ele foi feito com 20 vacas, porque ele foi uma dinâmica folicular, e vejam a data, né? 95. Nessa época, os animais não produziam a quantidade de leite que eles produzem hoje. Então, a partir desse momento, variações desse protocolo foram surgindo para tentar melhorar a eficiência do protocolo e diminuir o número de manejos e o número de hormônios utilizados. A primeira variação foi a proposta do CoSync 48, ou seja, ao invés de dar um GNRH 48 horas após a prostaglandina e a inseminação 24 horas depois desse GNRH, os dois seriam feitos simultaneamente 48 horas após a prostaglandina, e por isso o CoSync 48. As taxas obtidas não foram as melhores, ele teve uma redução em relação àquele protocolo original. Bom, passou-se a pensar então que o momento da inseminação em relação ao GNRH é um fator muito importante, realmente para qualquer protocolo que a gente for delinear. O estudo que foi realizado, então, para determinar o melhor momento de inseminação, comparou o CoSync 48 com a inseminação 8, 16, 24 ou 32 horas após. E o que nós obtivemos como resultado foi que tanto o CoSync 48 quanto os primeiros horários de inseminação geraram prenheses semelhantes estatisticamente, enquanto que às 32 horas essa prenhez já cai, provavelmente porque os animais já ovularam ou estão muito próximos da ovulação. Se a gente analisar esse gráfico um pouco mais a fundo, vocês podem perceber que ele guarda uma relação quadrática, o que mostra que esse momento, 16 horas, pode ser o melhor momento para a inseminação. Uma outra variação que foi testada foi o CoSync 72, ou seja, ao invés de fazer o CoSync às 48 horas, ele foi feito às 72 horas da prostaglandina. E, nesse caso, o resultado foi bom. Tá? Então, mais uma opção de protocolo, a gente está melhorando aos poucos. Agora, pensando naquelas 16 horas que eu falei para vocês, que talvez seja o momento ideal, uma outra opção de protocolo surgiu. Então, foi comparado os dois CoSyncs anteriormente testados com o OV-Sync 56. Por que 56? Porque daí a gente consegue um intervalo de 16 horas. Esse protocolo teve uma taxa muito boa e ele foi por muito tempo muito utilizado nos Estados Unidos, e ainda é. É um dos melhores protocolos. Muitas fazendas utilizam os CoSyncs por questão de manejo, mas em termos de porcentagem de concepção, esse é o protocolo de eleição. Bom, e aqui no Brasil? Como que funciona? Quando essa ideia veio para o Brasil, a gente caiu em conta que nunca havia sido confrontado o OV-Sync 48 com 56 no mesmo trabalho. O anterior, que testou o 56, testou os dois CoSyncs, mas não comparou com o OV-Sync 48, que é aquele primeiro. Então, esse OV-Sync 48 ele foi adaptado para as 16 horas ideais e comparado com o OV-Sync 56. Esse trabalho foi feito em parceria com o pessoal da Pioneiros, lá em Carambeí, com a Ouro Fino e com o pessoal da USP. As taxas que foram obtidas foram as seguintes. O protocolo 56 realmente foi superior ao 48. Então, reafirmando os dados americanos, o 56 parece ser a nossa melhor opção, mesmo aqui no Brasil. E as taxas não foram ruins, foram boas. Uma outra alternativa brasileira de economizar esse protocolo, o investimento ao protocolo sem afetar a sua eficiência, testou-se meia dose do GNRH ao invés de uma dose.
Nesse experimento, então, foi feito o protocolo OV-Sync, testando simplesmente a alteração da dose do GNRH, de dose cheia para meia dose. E, como resultado, a gente teve taxas semelhantes de concepção. Ou seja, se forem utilizar o protocolo OV-Sync 56, vocês podem usar com meia dose de GNRH. Bom, a gente está falando de GNRH. E, como eu falei para vocês, para um OV-Sync funcionar, o animal precisa ovular esse primeiro GNRH. Tá? E como que funciona essa resposta ovulatória ao primeiro GNRH? O professor Zequinha, ele realizou um experimento em que ele avaliou a resposta ovulatória ao GNRH em diferentes momentos do ciclo estral. Tá? Tenham como D0 o momento em que a vaca ovula. Para ver se quando esse GNRH fosse aplicado em vacas em momento aleatório, que é o que se faz em qualquer fazenda, ninguém passa ultrassom nas vacas para começar um protocolo, se todos os animais teriam condição semelhante de começar o protocolo. E foi observado que entre o 5º e o 8º dia do protocolo era o momento que esses animais tinham maior resposta a esse primeiro GNRH do OV-Sync. Isso fica muito fácil de entender quando a gente pensa nas ondas foliculares que os animais têm. Os animais normalmente têm 2 ou 3 ondas de crescimento folicular. E se a gente encaixa isso na linha da eficiência ao primeiro GNRH, fica fácil de entender por que esses animais ovulam bem nesse momento. No momento inicial, esses animais estão emergindo onda, eles não têm capacidade ovulatória. Nesse momento, que é o ideal, eles já têm um folículo dominante que pode responder ao GNRH. E, posteriormente, eles podem responder, mas já pode haver folículos que estão em atresia. Então, a resposta passa a ser mais baixa. Nesse último momento da onda, também seria, se a gente for ver pela onda folicular, um momento interessante. Mas quando a gente pensa em animais de 3 ondas, ele já passa a não ser mais tão interessante, porque vários folículos aqui vão estar em atresia também. Então, seria muito interessante se a gente conseguisse começar o protocolo OV-Sync nos animais que estivessem entre o 4º e até o 9º, se a gente for ver aqui, dias do ciclo estral. Quando a gente analisa a resposta ao segundo GNRH, essa resposta é um pouco mais homogênea. Os animais respondem bem ao GNRH, porque muitos deles já vão ter um corpo lúteo e vão responder à prostaglandina anterior. No entanto, tenham em mente que os animais que respondem ao primeiro GNRH, eles respondem muito melhor ao segundo GNRH, mostrando quão é importante a gente provavelmente pré-sincronizar esses animais para eles estarem naquelas fases ideais do ciclo estral quando utilizar um protocolo OV-Sync. As taxas de concepção afirmam novamente essa parte biológica que a gente está pensando e mostram que nessa parte do ciclo estral o animal responde melhor. Aqui, se a gente tirar o 9º e o 10º dia, vocês veriam uma queda maior. Aqui no 9º e no 10º os animais ainda respondem bem. Bom, então surgiram os protocolos de pré-sincronização. Eu não vou falar de cada um deles, que também existem diversas variações desses protocolos. O mais simples, que vocês devem conhecer, é a aplicação de 2 prostaglandinas com intervalo de 14 dias entre elas. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui não é no pré-sync propriamente dito, mas como pensar qual que é o momento ideal entre a última prostaglandina do pré-sync e o primeiro GNRH do OV-Sync, com base no que a gente viu anteriormente. Para as fazendas comerciais, é muito interessante manter um calendário semanal de aplicação de medicamentos. Então, pensando que o pré-sync tem intervalo de 14 dias, ou seja, o dia de administração dos medicamentos é o mesmo, se a gente mantivesse um intervalo de 14 dias para o OV-Sync, a gente continuaria trabalhando no mesmo dia da semana. E a prostaglandina que vem depois cairia no mesmo dia da semana. Então, a gente consegue concentrar manejo de hormônio em dias da semana específicos. Então, a primeira opção foi fazer esse intervalo de 14 dias. Quando a gente pensa que na prostaglandina vai haver uma regressão do corpo lúteo, uma posterior ovulação, se o animal ovular com 2 dias depois da prostaglandina, quando chegar lá nos 14 dias, ele vai estar no 12º dia do ciclo estral. Se ele ovular com 3 dias, ele vai estar no 11º e assim por diante. Se a gente levar em consideração que a concentração das ovulações após a prostaglandina ocorre entre o 3º e o 5º dia, a maior concentração dos animais vai estar entre o 9º e o 11º dia do ciclo estral no momento do início do OV-Sync.
Ou seja, pelo que a gente viu, não é o momento ideal. O momento ideal é lá do 5º até o 9º. Então, aí vai ser uma opção da fazenda. Trabalhar com uma eficiência um pouco menor ou não trabalhar com o calendário semanal. Então, se a gente quiser aumentar essa eficiência e mudar isso aqui para 12 dias, a gente consegue cair numa faixa mais interessante de dias para começar o protocolo. Então, eu estou mostrando para vocês uma forma simples de pensar como que você muda o protocolo de acordo com a sua fazenda. Você tem que fazer uma opção, um melhor resultado, um manejo mais fácil. Bom, o pré-sync realmente é importante. Um trabalho do Moreira comparou o OVSync sem pré-sincronização com o OVSync com pré-sincronização. E nesse trabalho ele mostrou que a eficiência com a pré-sincronização é maior. Então, vale a pena pré-sincronizar. Eu vou citar apenas mais um protocolo de pré-sincronização, porque ele é bem diferente das duas prostaglandinas. Quando a gente usa duas prostaglandinas, a gente assume que o animal tem que estar ciclando. Um animal que não está ciclando, não tem corpo lúteo e não vai responder a uma prostaglandina. Então, temos que ter uma opção para um animal que não está ciclando. Uma opção seria o OVSync duplo, ou uma injeção de GNRH antes, que existem daí também vários tipos de protocolo que levam isso em consideração. O Double OVSync nada mais é, como o próprio nome diz, um OVSync duplo. Ou seja, são 2 OVSyncs consecutivos, com intervalo de 7 dias entre eles. Então, ó, GNRH, PGF, GNRH, GNRH, PGF, GNRH. Sendo que o OVSync da inseminação é o OVSync 56, que a gente já viu que é o mais eficiente. E o pré-sync, a gente manteve, então, o de 12 dias, para a gente não falar que está roubando para o pré-sync, para o Double OVSync. Esses protocolos foram confrontados. Para vocês entenderem essa tabela, sempre que eu falar agora de primeiro GNRH, eu vou estar sempre falando do primeiro GNRH do OVSync da IATF. Quando eu falar de PGF, eu vou estar falando da PGF do OVSync da IATF, tanto aqui quanto aqui, tá? Não vão ser desses daqui. Então, qual foi o resultado dessa comparação? Quando os animais foram submetidos ao OVSync duplo, houve uma maior porcentagem de animais com corpo lúteo ao primeiro GNRH e menos animais com baixa progesterona ao primeiro GNRH. O que isso significa? Os animais estão sincronizando melhor. Provavelmente eles ovularam ao último GNRH da pré-sincronização. Formaram um corpo lúteo e esse corpo lúteo está começando a crescer. Como eles estão melhor sincronizados, a ovulação ao primeiro GNRH acaba sendo maior. Quando a gente passa para a prostaglandina, há uma maior concentração de prostaglandina nos animais do OVSync duplo, provavelmente porque esse CL está amadurecendo, e uma maior porcentagem de animais com alta concentração de progesterona, por esse mesmo motivo. A taxa de luteólise nos 2 protocolos é a mesma, porque tanto em um quanto em outro vai ter um protocolo maduro, mas não necessariamente um corpo lúteo maduro, mas não necessariamente sincrônico. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, o que o duplo OVSync faz? No primeiro GNRH, os animais vão ter um CL que se formou há pouco tempo. Então, a progesterona vai estar subindo e grande parte deles vai ter uma progesterona já em níveis bons, mas que não são altos ainda. Esse CL está amadurecendo. Quando a gente passa para o momento da PGF, a maioria dos animais já está com progesterona alta, mostrando que eles realmente estão sincronizados. Quando a gente compara a paridade, aí tudo se explica. O duplo OVSync, ele é melhor nas 2 categorias, mas o impacto dele em primíparas é muito maior. Por quê? Porque elas têm anestro. E o pré-sync não funciona bem em animais com anestro. Então, aqui, o duplo OVSync se mostra realmente eficiente para aqueles animais que ainda não tinham um corpo lúteo. Com relação às taxas de concepção, nesse trabalho, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, o duplo OVSync foi superior ao OVSync, mas com o pré-sync. Provavelmente porque nessa fazenda existiam bastante primíparas e o resultado foi justamente nas primíparas. Se a gente separar as 2 classes, o pré-sync e o duplo OVSync foi semelhante nas multíparas. Agora, se vocês me falarem, mas na minha fazenda tem muita multípara com anestro, então provavelmente o duplo OVSync vai ser superior do que o pré-sync nesses animais.
Bom, uma outra abordagem, para a gente não ficar tanto nas variações do OV-Sync, que é bastante recente, é esse conceito de redução do período de dominância. O que seria isso? Vários estudos mostraram que quando o folículo ele se torna dominante e fica por muito tempo dominante, ele acaba envelhecendo. E o ósseo ali dentro envelhece também e acaba sendo um ósseo de qualidade inferior. Então, iniciou-se uma série de estudos para determinar se o encurtamento do período de dominância poderia melhorar a qualidade desse folículo e desse ósseo e melhorar, assim, a eficiência do protocolo. Esses dados que eu vou passar para vocês, que eu vou chamar de protocolos curtos, eles são bem recentes, são da equipe do professor José Eduardo Santos. Muitos deles ainda não foram publicados e podem ser uma opção muito interessante para a gente começar a estudar, já que os outros protocolos já estão bem saturados. Então, qual foi a proposta inicial deles? Mudar de 5 dias entre o GNRH e a prostaglandina, de 7 dias entre o GNRH e a prostaglandina para 5 dias. Nesses animais, todos eles foram pré-sincronizados, porque também existe o conceito de que o animal que tem um folículo crescendo em ambiente de progesterona ovula um ósseo de maior qualidade. Então, a pré-sincronização coloca um corpo lúteo ali. Tá? Então, todos os animais pré-sincronizados, e ele utilizou no laboratório dele um intervalo de 11 dias, que também é viável, pelo que nós falamos, entre o pré-sync e o OV-Sync. Então, como que foi realizado esse teste? O protocolo convencional, aqui um CoSync 72, simplesmente porque na região que esse professor trabalha, eles utilizam o CoSync 72. Comparado com um protocolo curto, CoSync 72. Então, o que muda é só aqui, do GNRH para a prostaglandina. Como os animais que ovularem a esse GNRH vão ter um corpo lúteo muito novo, eles já pensaram, pode ser que essa prostaglandina não cause luteólise nesse corpo lúteo. Então, já se colocou um terceiro grupo de animais com 2 doses de prostaglandina, para garantir que a luteólise acontecesse. Os resultados foram que, tanto no grupo CoSync 72 longo, quanto no CoSync 72 curto, com 2 prostaglandinas, a redução da progesterona em resposta à prostaglandina foi boa. No CoSync curto, com uma apenas, como já era de se esperar, não houve uma redução tão grande da progesterona. Provavelmente porque a regressão do corpo lúteo não foi boa nesses animais. Olha, poucos animais regrediram o corpo lúteo. E o grupo que melhor regrediu o corpo lúteo foi o protocolo curto com 2 prostaglandinas, desculpa. Com relação ao diâmetro do folículo ovulatório, isso aqui já era de se esperar. O protocolo longo vai ter um folículo maior, porque ele fica mais tempo crescendo. Os protocolos curtos, um folículo menor. E com relação à taxa de sincronização, que é o que interessa para a gente aqui, o campeão foi o protocolo curto com 2 prostaglandinas. Então, em termos de sincronização, parece que esse protocolo funciona bem. Em termos de prenhez, o estro é mais expresso nos animais de protocolo longo, porque esse folículo tem a oportunidade de crescer mais, mas as taxas de prenhez são maiores no protocolo curto. Então, parece que a redução do período de dominância está aumentando a sincronização dos animais, quando usada 2 prostaglandinas, e está melhorando a taxa de concepção desses animais. Qual que seria um próximo passo? Já que esse é o CoSync 72 e parece que o OV-Sync 56 é melhor, ver se a gente consegue melhorar essa eficiência com o OV-Sync 56. Então, esse protocolo curto, exatamente esse melhor que a gente falou agora, pré-sincronizado, com 2 prostaglandinas, foi testado comparando o CoSync 72 com o OV-Sync 56. Com relação à expressão de estro, o CoSync 72 apresentou uma expressão maior de estro, os folículos crescem mais, mas a taxa de concepção foi igual. Ou seja, a gente pode economizar um manejo. Não precisa fazer o OV-Sync 56 em protocolos curtos. Pode-se utilizar perfeitamente o 72. Um outro ponto que foi testado
É muito comum nos Estados Unidos se realizar a ressincronização dos animais. Ou seja, quando os animais são inseminados pela primeira vez, antes do diagnóstico de gestação, já se faz a primeira administração de GNRH. Quando o animal passa pelo diagnóstico de gestação, se a vaca está vazia, ela recebe a prostaglandina e continua o protocolo OV-Sync. Se ela está prenha, ela para. Qual que é a diferença de um resync para uma inseminação normal? Não tem pré-sincronização. E como a gente sabe que a progesterona é importante de estar um pouco mais alta para o crescimento folicular, a ideia foi testar um protocolo com dispositivo vaginal e um protocolo sem dispositivo intravaginal. Protocolos curtos, com 2 prostaglandinas. E o que se observou é que quando realmente se utiliza o dispositivo, a taxa de concepção aumenta. Ou seja, é importante ter progesterona. Em novilhas, esses protocolos também começaram a ser testados. O primeiro teste que foi feito em novilhas foi se haveria necessidade em protocolo curto da primeira administração do GNRH. A novilha ela não vai ter pré-sincronização. Então, a novilha ela vai receber um CIDR nesse estudo. A ideia era saber, será que ela precisa desse GNRH? As novilhas ovulam pouco ao GNRH, então, quem sabe dá para tirar. A resposta a esse protocolo foi, obviamente, as que receberam o GNRH ovularam mais, o início do protocolo, e houve uma maior taxa de corpo lúteo novo por esses animais que ovularam, obviamente. Isso refletiu na regressão, mas não na porcentagem de CL entre os 2 protocolos. Os 2 protocolos mantiveram a mesma quantidade de CL. Provavelmente porque as novilhas que não receberam o GNRH estavam ciclando, não se coloca a novilha em protocolo que não esteja cíclica, e já tinha um corpo lúteo ali presente. A regressão do corpo lúteo ela foi superior nos animais que não receberam o GNRH, porque eles receberam uma prostaglandina. E uma prostaglandina provavelmente não é suficiente para regredir esse corpo lúteo novo que foi formado. Com relação à prenhez, ela foi semelhante entre os 2 grupos. Tá? E outra informação interessante, em novilhas, não é necessário o primeiro GNRH. Ou seja, economizamos uma dose de um hormônio que não é tão barato. E um outro passo foi, em novilhas, estudar o COSYNC 72 versus o OV-Sync 56. E quando isso foi realizado, foi observado que as novilhas também se comportam de forma semelhante nesses 2 protocolos, o que também libera a utilização do protocolo curto com o COSYNC 72, economizando um manejo. Bom, eu acho que eu consegui dar uma ideia geral para vocês dos protocolos sem estradiol, as variações de OV-Sync, e queria colocar para vocês esses protocolos curtos, que são os protocolos que estão começando a ser mais estudados agora. O que eu gostaria que vocês guardassem? Que do protocolo longo, o OV-Sync 56 é o melhor deles, mas o OV-Sync 72 ele não é um protocolo ruim. Ele pode ser utilizado, depende da fazenda que você está trabalhando. A pré-sincronização é uma ferramenta interessante, ela é importante, ela melhora os índices do protocolo. E aí existem uma série de protocolos de ATF e se os animais estão cíclicos ou não. O pré-sync pede animais cíclicos. Se você trabalha com animais em anestro, o duplo OV-Sync ou algum outro tipo de protocolo. Com relação aos protocolos curtos, eles estão em estudo. Nós, da equipe do professor Pietro, estamos testando um agora, está em andamento. Já existem resultados interessantes. Um deles é que, para utilizar o protocolo curto, 2 prostaglandinas são importantes. O COSYNC 72 pode ser utilizado nos protocolos curtos, poupando um manejo. E que esse protocolo é importante ser realizado em presença de um nível mínimo de progesterona, ou pela pré-sincronização, que vai formar um corpo lúteo, ou pela utilização de um dispositivo. E que em novilhas, o primeiro GNRH do protocolo não é necessário. Bom, um pouquinho agora de protocolos como estradiol, que eu acho que é o que todo mundo mais usa aqui. De forma genérica, quando eu falar de protocolo com estradiol, a gente vai estar falando basicamente do uso de um estradiol associado a um dispositivo de progesterona ou progestágeno no início do protocolo, para causar regressão de todos os folículos. O professor já falou também na palestra anterior, os OV-Syncs, eles trabalham com a sincronização pela ovulação.
Os com estrógeno trabalham com a sincronização pela regressão, o que talvez seja eficiente, porque 90% dos animais sofrem regressão, enquanto 40 a 60 ovulam ao primeiro GNRH. Aumenta com a pré-sincronização. Um outro ponto que tem que ser observado nesses protocolos é a redução dos níveis de progesterona. Então, você vai deixar o animal exposto a um nível de progesterona por um tempo, em determinado momento esses níveis têm que cair, e para a ovulação do folículo. O outro ponto é o indutor de ovulação. O indutor de ovulação pode ser à base de estradiol ou não, e pode ser utilizado em diversos momentos, dependendo do protocolo que você utiliza. E o momento da IATF, que também é um ponto crítico em qualquer protocolo. Além disso, existem vários estudos com outras substâncias, hormônios, para melhorar crescimento de folículo, qualidade de corpo lúteo e uma série de outros fatores. Obviamente, eu também não vou ficar falando de cada um desses pontos, de tudo que já foi feito, mas eu vou pincelar algumas informações de alguns desses pontos para vocês verem como que foi evoluindo esse protocolo. O início do protocolo. A gente realizou um estudo testando a dose de benzoato de estradiol. Vocês viram na palestra anterior que a vaca de alta produção ela tem um metabolismo acelerado e uma metabolização de hormônios esteroides alta. Então, a utilização de uma dose mais alta de estradiol poderia ser mais eficiente para causar essa regressão necessária no início do protocolo. Esse experimento foi realizado na fazenda Iguaçu. Todos os animais eram vacas holandesas de alta produção. E nós confrontamos 2 miligramas versus tratamento em termos de distribuição do dia de emergência de onda é igual nos 2 grupos. No entanto, uma dose maior acaba atrasando a emergência de onda. Por quê? Para a onda emergir, o estradiol tem que ser metabolizado. Se você está colocando mais estradiol, ele demora um pouco mais, a onda emerge um pouco mais tarde. Tá? Então, o que acontece? Animais que recebem alta dose, uma dose mais alta, emergem a onda mais tarde. Qual que vai ser o reflexo dessa emergência de onda mais tarde? No momento da retirada do dispositivo, o folículo vai ser menor. O folículo ovulatório também vai ser menor. E o momento de ovulação vai ser um pouco mais tarde. Então, a gente está alterando completamente o protocolo. Com relação ao volume de corpo lúteo formado e concentração sérica de progesterona, não houve nenhuma diferença significativa. Mas as diferenças, provavelmente, em termos de crescimento folicular e atraso de emergência de onda, foram suficientes para derrubar a taxa de gestação. Tá? Então, esse atraso provavelmente causou todos aqueles parâmetros que eu mostrei para vocês e resultou numa taxa mais baixa. Então, a conclusão desse experimento vamos manter a dose de 2 miligramas, não precisa aumentar. Uma outra alternativa para o início do protocolo seria utilizar o GNRH, ou ele sozinho ou associado ao benzoato. Por quê? Bom, as vacas de leite, em muitas ocasiões, vocês já podem ter observado que ela passa por um protocolo, mas ela não regride necessariamente um folículo que ela já tinha. Então, ela chega ao final do protocolo com um folículo novo para ovular e com um folículo persistente. E muitas vezes, para nossa infelicidade, quando a gente dá o indutor, ela ovula esse folículo persistente. E aí, logicamente, ela não vai ficar gestante. Então, a ideia do GNRH no início do protocolo era ovular esse folículo para não ter esse problema. E se a gente associasse isso ao benzoato, a gente ia ter ou ovulação ou regressão. Então, a gente fugiria dos 2 problemas. Um outro ponto é que quando se utiliza dispositivo já previamente utilizado, os níveis de progesterona desse dispositivo são mais baixos. Se a gente conseguir fazer essa vaca ovular ao início do protocolo, a gente faz esse nível de progesterona subir novamente. Então, seriam essas 2 hipóteses associadas ao uso do GNRH. Então, nós fizemos um grupo controle com o dispositivo novo e benzoato, um somente com o dispositivo usado e benzoato, um utilizando apenas o GNRH e uma associação dos 2. O resultado de taxa de concepção foi igual, semelhante. No entanto, a gente realizou esse protocolo na fazenda numa época que a taxa de concepção da fazenda estava muito baixa. Então, fica um pouco difícil de conseguir encontrar as diferenças entre os grupos. Mas o que é interessante da gente ver aqui é
que tanto o dispositivo novo quanto usado tiveram a mesma eficiência. Tanto o dispositivo usado com o benzoato quanto com o GNRH no início do protocolo tiveram a mesma eficiência. E que não houve um efeito aditivo como a gente esperava. Esse experimento ele deveria ser repetido para ver se a gente consegue encontrar aquelas nossas hipóteses e achar uma taxa de prenhez maior, mas inicialmente, pelo que a gente vê aqui, não há necessidade da associação. E se você precisar utilizar ou um ou outro, a eficiência é a mesma. Um outro ponto bastante polêmico é o momento da administração de prostaglandina. Muitos protocolos existem com prostaglandina no D7, outros no D8, depende do protocolo. Disse que quando a prostaglandina é administrada um pouco mais cedo, no D7, você realmente daria a oportunidade desse folículo crescer mais. Isso é bom, isso é ruim, isso é necessário, isso não é. Para tirar dúvida, um experimento foi realizado também lá com o pessoal da Pioneiros, onde se testou o mesmo protocolo, mudando apenas o momento de administração da PGF. Ou ela era dada no D7 ou no D8, junto com a retirada do dispositivo. E o que foi encontrado foram taxas de gestação semelhantes e de expressão de estro, né? Gestação aqui em vermelho e de expressão de estro semelhantes, mostrando que é possível passar essa prostaglandina para o D8. Alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, se você está utilizando um dispositivo novo para uma novilha, vá com calma. De repente, isso aqui não pode ser realizado. Aqui eram vacas. Aqui foi só um dado extraído desse projeto também, que mostra que os animais que entram em cio têm uma taxa de prenhez maior do que os animais que não entram em cio. Bom, para melhorar o crescimento folicular, todo mundo vai falar ECG. Também tem uma série de estudos relacionados ao ECG e se realmente é necessário o uso desse hormônio nos protocolos de ATF. Os estudos que eu vou mostrar para vocês aqui são estudos com gado holandês de alta produção. Tá? Então, esse panorama que eu vou mostrar pode ser bem diferente quando se trabalha com um girolando ou um animal criado a pasto. Então, não generalizem o que eu vou falar para todas as outras categorias. Bom, com relação ao efeito do ECG e do cipionato no momento da retirada do dispositivo, essa foi a tese de doutorado do Alexandre, o que foi testado? Um grupo em que não se recebia nem ECG nem cipionato, utilizava-se aquele protocolo que a gente discutiu lá atrás com o GNRH. Um grupo em que o GNRH era trocado por um indutor à base de estradiol. Um grupo em que o ECG era utilizado com o GNRH e um grupo em que o ECG era utilizado com o cipionato. Com relação ao ECG, não houve diferença nos parâmetros avaliados em dinâmica folicular entre os grupos, mas com relação ao cio, o ECP teve uma maior taxa de cio, provavelmente por causa do cio farmacológico também. O momento de ovulação foi um pouquinho mais disperso quando se utilizou o ECG, devido à curva biológica desse hormônio no organismo. Com relação à taxa de gestação, o uso do cipionato ou o uso do GNRH foi indiferente para a taxa de concepção. Ou seja, você pode utilizar um indutor à base de estrógeno ou não, que ambos são eficientes, mas você tem que respeitar o momento de administração desses fármacos. Com relação ao ECG e as influências dele nesse corpo lúteo, a gente esperava que o ECG aumentasse o tamanho do corpo lúteo e aumentasse a progesterona. No entanto, não houve um aumento do tamanho do CL, mas a progesterona ficou elevada em alguns dias do ciclo estral. Com relação à taxa de prenhez, a mesma taxa de prenhez, utilizando ou não ECG. Bom, como a gente sabe que o score de condição corporal é um parâmetro importante para a prenhez, foi avaliado se esse parâmetro era importante também para a formação do corpo lúteo. Então, obteve-se que animais com alta condição corporal possuíam um maior volume de corpo lúteo e uma maior concentração de progesterona. Ótimo, provavelmente esses animais realmente não precisam do ECG. E os animais de baixa condição que têm um baixo volume de corpo lúteo e uma baixa progesterona? Será que para esses animais o ECG é interessante? Então, isso foi testado e foi observado que nos animais que receberam ECG, a gente conseguiu igualar
a taxa de concepção dos animais de alta e baixa condição corporal. Os animais que não receberam, os animais de baixa condição corporal, ficaram com a gestação bem mais baixa. Então, de forma bem resumida, os animais com baixo score de condição corporal parecem precisar de ECG. Os animais que já estão num score de condição corporal satisfatório, provavelmente dispensam o uso desse fármaco. Aí, cabe a vocês definir se vocês vão dividir os animais de baixo ou alto score, usar em todo mundo ou não usar em ninguém. Aí, novamente, vai depender do panorama da propriedade que vocês estão trabalhando. Novamente, a questão da dose. Se o ECG é interessante nos animais de baixa, será que se a gente aumentar a dose, ele passa a ser interessante em todos os animais? Melhora esse corpo lúteo em todos os animais? Então, um estudo foi realizado comparando os animais sem ECG, para novamente testar se é necessário ECG, com 400 unidades, que era a dose que já era utilizada, e com uma dose um pouco mais alta de 600 unidades internacionais. Esse experimento foi realizado na Fazenda Grindos, lá junto com o Carlão, e nesse experimento a gente conseguiu fazer a inseminação dos 300 animais no mesmo dia. Então, o nosso objetivo era tirar todos os outros fatores que poderiam influenciar no resultado do protocolo. A única diferença em termos de dinâmica folicular foi a taxa de crescimento folicular. Então, como a gente esperava, os animais que receberam tanto 400 quanto 600 unidades de ECG tiveram uma taxa de crescimento folicular maior. No entanto, isso não refletiu em aumento de corpo lúteo e em aumento de progesterona. E não refletiu em aumento de taxa de concepção. Então, mesmo aumentando a dose, não aumenta-se a taxa de concepção. Se vocês olharem os valores numéricos, isso chama atenção. Se vocês olharem as fazendas, há um comportamento um pouco diferente entre as fazendas. Não é diferente o suficiente para causar uma interação. Mas talvez algumas fazendas tenham vantagem em se utilizar ECG, em outras não. Como eu falei para vocês, cada caso é um caso. Mas, de forma geral, nos animais dessas condições que eu estou falando para vocês, gado de leite, de alta produção, estabulado, o ECG parece não ser fundamental no protocolo de ATF. É bom porque a gente economiza, mas é ruim porque se ele melhorasse, ia ser bom a resposta ia ser melhor do que a economia, né? Um outro teste foi o uso de FSH. O FSH, a proposta do uso do FSH foi também de aumentar o crescimento do folículo e aumentar as concentrações de estrógeno no proéstero, por influenciar na enzima aromatase. Esse protocolo com FSH ele foi testado tanto em protocolos americanos quanto em protocolos brasileiros à base de estradiol. Ele foi tese também do Anderson. E como ele passou um período lá com o Milo Wiltbank, ele fez a proposta de fazer tanto lá quanto aqui. E ver se, para os Estados Unidos, isso seria uma opção viável. Não sei se todos vocês sabem, a ECG ela é proibida nos Estados Unidos. Então, se o FSH tivesse um bom resultado, seria um fármaco que poderia ser utilizado, inclusive, lá. Bom, como a gente sabia que existe pré-sync, duplo OV-sync, re-sync, o uso do FSH foi testado em todos esses protocolos. Então, o momento da administração do FSH nesses protocolos, ele se equivale ao uso na retirada do dispositivo, ou seja, no momento da prostaglandina. Tá? Então, esses foram os momentos. A resposta foi, não alterou. Então, o FSH não foi capaz de melhorar a taxa de concepção dos animais. No Brasil, o protocolo foi à base de estradiol. Então, um grupo não recebeu, um grupo recebeu ECG, então mais uma chance do ECG dar certo. E um grupo recebeu FSH. Então, a gente não tinha, nessa ocasião, os resultados do projeto anterior da ECG. Então, a nossa ideia aqui era que esse aqui fosse um controle negativo, esse fosse um controle positivo e esse fosse o nosso grupo teste. Foram feitos diversos tipos de análises desse protocolo. Então, uma dinâmica folicular completa, vendo diâmetro folicular, momento de ovulação, taxa de ovulação, todas as características de crescimento do corpo lúteo. Foi realizado ultrassom com a função Doppler, ou seja, a vascularização desse corpo lúteo também foi monitorada para ver se a ECG ou FSH melhorariam
o desempenho desse corpo lúteo, em termos de vascularização. Coletas de sangue foram coletadas para fazer a dosagem de progesterona. Em praticamente nenhum desses parâmetros houve mudança quando se aplicou a ECG ou FSH. A única alteração sutil que foi observada foi um aumento do tamanho do corpo lúteo e da progesterona nos grupos tratados com ECG ou FSH, mas não foi suficiente para gerar algum benefício para o protocolo. Isso foi feito em 2 estações, no verão e no inverno. Em ambas as estações, não houve diferença entre esses 2 protocolos. Ou seja, mais uma vez, parece não ser necessário, nessa categoria de animais, a utilização da ECG ou do FSH. Bom, um último ponto que eu queria falar para vocês é a escolha do indutor de ovulação e o momento de ATF. Quando se trabalha com GNRH como indutor de ovulação, ficou a dúvida inicial dos 48 versus 56 horas, no mesmo critério dos OV-Syncs. Um estudo foi realizado, e não houve diferença na dinâmica folicular em relação à taxa de ovulação nesses momentos diferentes de aplicação do GNRH. Um aumento do folículo foi observado quando o GNRH é aplicado mais tarde, e o comportamento das ovulações é o dado mais importante, mais interessante desse trabalho. Quando o GNRH é aplicado às 48 horas após a retirada do dispositivo, nós temos uma distribuição de ovulações mais ou menos assim. Ou seja, uma grande concentração dos animais ovula às 78 horas da retirada e nesse intervalo. Então, é bem sincrônico. Quando se utiliza o GNRH 56 horas, ainda é sincrônico, mas parece que tem 2 picos de ovulação, mas que se encontram também numa faixa boa de trabalho. Quando não se aplica nenhum indutor, o que acontece é isso. Os folículos vão crescendo e, à medida que o animal conseguir dar o pico de LH, vai ovulando. Então, as ovulações são bastante dispersas. Esse gráfico mostra, de forma inquestionável, a importância de se usar um indutor de ovulação num protocolo de ATF. Com relação à taxa de prenhez, então, esses protocolos 48 e 56 foram confrontados. E não houve diferença entre eles. Ou seja, você pode usar esse protocolo inseminando de manhã ou de tarde, que seria o 48 ou 56 horas. Uma outra alternativa foi a economia de manejo. Então, se os 2 podem ser utilizados, talvez a gente possa fazer algo semelhante a um COSYNC, utilizar o GNRH no mesmo momento da inseminação. E os resultados também foram semelhantes quando isso foi feito. Tá? Então, tendo esse protocolo como base, que é o mais simples, que é o 56, com inseminação no mesmo momento, outros indutores foram comparados e testados para ver se havia alguma diferença em termos de eficiência. Então, uma dinâmica folicular foi realizada, comparando o GNRH como indutor ao cipionato. Para vocês terem uma ideia da ovulação ao cipionato, como eu mostrei a curva dos demais para vocês, quando se aplica o cipionato, a ovulação ela é um pouco mais dispersa do que quando se aplica o GNRH. O GNRH 48, como a gente viu no experimento anterior, ficaria assim, o 56 assim, e a nossa hipótese é que quando fosse aplicado o cipionato junto com o GNRH, a gente conseguisse fechar um pouquinho mais essa sincronia. Na dinâmica folicular, os grupos com cipionato mais GNRH ou só com GNRH foram testados. E o que foi observado é que quando se utiliza o cipionato, independentemente de se administrar o GNRH ou não, as ovulações elas acontecem um pouco mais cedo do que quando se utiliza o GNRH. Lembrando aí que os momentos de aplicação são diferentes. O GNRH é 56 horas após a retirada do dispositivo e o cipionato é no momento da retirada do dispositivo. Bom, com relação à distribuição das ovulações, o GNRH com o cipionato, ele conseguiu concentrar bem as ovulações entre 54 e 66 horas e teve menos ovulações tardias. O cipionato, sozinho, ele também concentra, mas de uma forma diferente. Já o GNRH, ele concentra mais tardiamente,
reforçando então o que a gente viu aqui. Cipionato ovulando mais cedo, GNRH ovulando um pouquinho mais tarde. Então, com base nessas informações, nós procuramos fazer um outro experimento agora com a prenhez para verificar se o cipionato induz a uma ovulação mais cedo, então seria mais lógico que a gente inseminasse um pouco mais cedo. Então, será que os 56 horas, quando a gente usa o cipionato, não é um pouco tarde? Não precisa adiantar um pouquinho essa inseminação? E será que a adição do GNRH é realmente importante? Porque pela dinâmica não mudou muita coisa. Concentrou um pouquinho, mas não necessariamente vai mudar muita coisa. Então, o experimento que foi proposto, esse experimento a gente terminou há uma semana praticamente, foi que seria administrado o cipionato em todos os animais, tá? Todo mundo recebendo cipionato. O que vai mudar? Se a inseminação é 48 ou 56, ou seja, manhã ou tarde, e se esses animais recebem ou não GNRH no momento da inseminação. Então, 4 grupos experimentais, tá? Inseminados de manhã, com e sem GNRH no momento da inseminação, inseminados à tarde, com e sem GNRH no momento da inseminação. Não houve interação entre o momento da inseminação e o uso do GNRH, então a gente conseguiu agrupar os dados para ficar mais fácil visualizar. E o nosso resultado foi que, tanto de manhã quanto de tarde, a taxa de concepção aos 30 e 60 dias é a mesma. Isso é um resultado bastante interessante. Por quê? Você pode colocar o mesmo protocolo em fazendas com rotinas diferentes. Se a fazenda prefere inseminar de manhã, ela insemina de manhã. Se ela prefere inseminar à tarde, ela insemina à tarde. E você usa o mesmo protocolo. Se a fazenda quer inseminar 200 vacas no mesmo dia, ótimo, você usa o mesmo protocolo e insemina 100 de manhã e 100 de tarde, se você tiver problemas de mão de obra. Então, esse resultado, ele acaba flexibilizando o protocolo e deixando uma alternativa de período de inseminação. E com relação ao uso do GNRH, não foi observada a diferença entre usar ou não GNRH. Então, não precisa utilizar um hormônio a menos no protocolo. Para finalizar a apresentação, eu gostaria de mostrar 3 trabalhos que foram publicados com o uso de estradiol, protocolos com estradiol e sem estradiol. Ou seja, tem protocolos que têm os dois, mas tem 2 protocolos que são só estradiol ou nada de estradiol. Por que isso é interessante? Vocês devem ter informação de que o estradiol ele é também um fármaco proibido nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Lá não se usa estradiol. O que isso afeta a gente? Nós somos grandes exportadores de carne, de produtos bovinos para esses países. Se algum dia eles resolverem que eles não querem que a gente use estradiol e que isso vai ser um motivo para eles comprarem ou não nossos produtos, a gente vai ter que, infelizmente, ceder a essa pressão. Então, nesse momento, a gente tem que estar preparado para ter protocolos bons que não são à base de estradiol. Então, começaram-se estudos comparando esses protocolos para ver quanto realmente que se perderia ou se ganharia em eficiência e o que pode ser alterado para a gente ter essa carta na manga em uma eventualidade, ou caso a pessoa queira trabalhar com diferentes protocolos. Uma dessas comparações foi a comparação do protocolo OVSync, o OVSync 56, aquele que é o melhor, com um protocolo já bem estabelecido de progesterona e estradiol. Esses foram os protocolos. O OVSync 56 contra um protocolo com PGF no D7, porque a gente também ainda não tinha aquele resultado, e porque, na ocasião, as fazendas dessa região trabalhavam com esse protocolo na rotina. Então, a gente não mudou o protocolo deles, tá? A resposta foi essa. Uma taxa de concepção superior nos animais com protocolo à base de estradiol. A taxa de concepção do OVSync é ruim? Não é ruim, mas ela é menor. Mas a gente vai poder caminhar para conseguir uma taxa melhor. Uma outra comparação foi a comparação do duplo OVSync com os protocolos de progesterona e estradiol. Os dados que eu vou mostrar para vocês são os dados de uma fazenda. Esse experimento está sendo realizado em outra fazenda também. A gente não tem os dados completos ainda para mostrar para vocês. Mas o que foi observado quando se comparou
um protocolo convencional com progesterona e estradiol com o OV-Sync duplo, que vocês já sabem como que é, foi que o protocolo com estradiol ele foi superior. Vocês podem assustar um pouquinho aqui com as taxas de concepção da fazenda. Na verdade, essa fazenda é uma fazenda que tem ótimas taxas de concepção. O problema é que esse protocolo foi testado durante o verão. Então, as taxas foram lá para baixo. Mas, por aqui, a gente observa que o nosso protocolo, à base de benzoato-estradiol, ele é muito eficiente. Pode ser que a gente precise usar outros protocolos, a gente vai ter que melhorar eles, mas, enquanto for permitido que a gente use esse protocolo, ele é muito eficiente e muito mais barato, porque o estrógeno é muito barato em relação ao GNRH. Um último trabalho que eu queria mostrar para vocês é um trabalho que foi publicado recentemente pelo grupo do Zequinha, no qual ele comparou protocolos também à base de progesterona e estradiol com protocolos com GNRH. Mas, no caso desse protocolo dele, se assemelha àquele estudo que eu mostrei para vocês com GNRH no D0. Ou seja, o indutor dele não foi GNRH. O indutor dele foi cipionato nos dois grupos. O que ele comparou foi simplesmente o fármaco utilizado no início do protocolo. Então, um protocolo dele foi com GNRH no D0, o outro protocolo com estradiol. Todos os animais receberam cipionato. Esse protocolo é mais curto, porque quando você utiliza o GNRH, a emergência de onda é um pouco anterior, então ele foi ajustado. E todos eles sofreram inseminação artificial em tempo fixo no mesmo momento. Esse experimento foi feito tanto para IATF quanto para TTF. O protocolo foi idêntico, a diferença é que alguns animais foram inseminados, alguns receberam embrião. Os resultados foram que os protocolos com estradiol ou com GNRH no início do protocolo tiveram semelhante eficiência. Ou seja, quando a gente pega aqui só inseminação artificial, o grupo com estrógeno, o grupo com GNRH. O GNRH é o primeiro, o estrógeno é o segundo. Então, a concepção e a prenhez aos 28 e 60 dias foi semelhante, tanto quando se utilizou IATF, quanto quando se utilizou a TETF. A diferença de concepção entre as duas técnicas é a diferença que a gente vê mesmo. Aqui nesse experimento, o professor Zequinha comparou todas as estações do ano, então tem uma diferença gritante no verão, a TETF é muito melhor no verão que a IATF, mas o que a gente grava daqui com relação a estrógenos ou não estrógenos é que, no começo do protocolo, os dois hormônios parecem ser eficientes. O protocolo que eu mostrei para vocês lá atrás, que a gente testou isso, mostrou a mesma coisa. Eu ia fechar essa apresentação com um dado que já foi falado na palestra anterior, mas não custa reforçar. A gente do laboratório do Pietro fez também um experimento semelhante a esse com o TETF, comparando o protocolo com e sem estradiol. A diferença é que o nosso protocolo sem estradiol era sem estradiol mesmo. O indutor de ovulação era o GNRH também. Eles tiveram eficiências semelhantes. É o trabalho que o professor citou, que foi realizado na Grindos, respondendo a pergunta que alguém fez na plateia. O resultado foi semelhante. O único detalhe que a gente encontrou de diferente foi que os protocolos sem estradiol foram melhores no verão do que os protocolos com o estradiol. E a hipótese é justamente que talvez os animais em estresse térmico tenham dificuldade em liberar o pico de GNRH quando induzidos com estradiol. Então, quando você dá o GNRH diretamente para ele, você acaba ajudando nessa parte. Eu gostaria de fazer as conclusões bem gerais, que são o que vocês já devem estar concluindo sozinhos. Existem milhares de tipos de protocolo, cada um com os seus méritos e desvantagens. Cabe ao veterinário a função de determinar o protocolo que se enquadra melhor em cada propriedade, fazer as adaptações, verificar quais são as melhores doses, fármacos. Como eu falei para vocês, isso aqui tudo é em gado holandês, então cuidado ao transferir isso para as mestiças, para as GIR. Provavelmente nessas categorias, por exemplo, o ECG é muito importante. Mas são informações que vocês carreguem com vocês e pensem nelas sempre que vocês forem alterar um protocolo ou utilizar em categorias diferentes. Precisa de estudo, precisa de base. Qualquer coisinha que a gente mude sem base, a gente pode fazer o protocolo ir por água abaixo. Por isso,
a função do veterinário é tão importante na propriedade. E, além disso, logicamente, a gente vai ter que trabalhar sempre com os hormônios que estão disponíveis e que são legais no nosso país. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram de todos esses projetos, em especial ao meu orientador, professor Pietro. Acho que todo mundo deve conhecer ele, ele é um grande especialista da área de reprodução e é uma grande honra trabalhar com ele. Há outros professores que me orientaram, como o professor Milo Wiltbank, que me deixou muito a par desses protocolos de OVSync, Double OVSync, todos esses projetos, o tempo que eu passei lá com ele. Toda a equipe de pós-graduandos, eu não coloquei o nome de todo mundo, eu coloquei alguns nomes que fizeram parte dos trabalhos que eu mostrei para vocês. Os estagiários e todos os colegas que participam dos projetos, porque sem essas pessoas a gente não faz absolutamente nada. E, obviamente, a todos os veterinários e fazendas parceiras, porque a gente trabalha em escala, em fazenda comercial, com grande número de animais. Se as fazendas dos veterinários não abrem a porta para a gente trabalhar, a gente não faz nada. E, logicamente, é muito importante esse feedback de ambos os lados. A gente da pesquisa passar o que tem de novo para vocês e vocês passarem a necessidade do campo para a gente. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e abrir para as perguntas.